Olá, meus amores! Estamos aqui para mais uma aulinha de ciências. Hoje nós iremos falar sobre a alimentação de plantas, algas, fungos e bactérias. Tá ok? Vocês já fizeram o trabalho da tia de ciências, já bateram a fotinha, já mandou para a tia no WhatsApp. Lembrando que até sexta-feira, dia 3 de julho, que a tia vai receber o trabalho. Trabalhinho de ciência é o álbum sobre os animais vertebrados e invertebrados, ok? Espero que a maioria já tenha feito e já tenha enviado para a tia, certo? Hora de estudar. Olha aí o relógio, despertador. Então, já que não estamos nas nossas aulas presenciais, que a gente tinha aquela rotina de ir todos os dias para a escola, ficava de um horário até determinado horário, né, estudando, fazendo as tarefas e tudo, a gente tem que fazer isso em casa, certo? Todos os dias eu tenho que tirar um horário para assistir às videoaulas, fazer minhas tarefas, estudar, não só assistir a videoaula e não só fazer a tarefa, mas eu preciso também tirar um tempinho para mim estudar o conteúdo, certo? Porque senão a gente vai ficando o quê? Para trás. E eu sei que vocês são bastante responsáveis e estão fazendo isso bem direitinho, tá bom? Então, nosso conteúdo de hoje está na página 55. Certo? Vamos falar um pouco sobre como a planta e as algas se alimentam, como os fungos e as bactérias também se alimentam. As plantas e as algas, elas se alimentam através de um processo chamado de fotossíntese, certo? O processo da fotossíntese acontece quando a água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz da planta. Tá vendo aí a raiz no desenho? Aí tem, ó, água e sais minerais. Esses nutrientes que ela retira do solo vai percorrer todas as partes da planta, vai para o caule, vai para os galhos da planta, vai para as folhas, certo? Até as folhas em forma de seiva, que é chamada de seiva bruta. A folha absorve a luz do sol através da clorofila, substância que dará a cor verde das folhas às plantas. Então, as plantinhas são esverdeadas, têm as folhinhas verdes, por causa da clorofila. Ela é que dá essa cor para as folhas. Quando a gente vê uma plantinha que está com as folhinhas todas amareladas, significa que ela já está, ó, morrendo. Por quê? Porque ela não está retirando energia, conseguindo captar a energia do solo, do sol. E está morrendo. As folhinhas estão ficando amareladas, enfraquecidas, tá certo? Para acontecer a fotossíntese, é preciso de quê? Do sol, gás carbônico e água. Então, para as plantas e as algas realizarem o seu alimento, para elas produzirem o seu alimento, elas necessitam de sol, gás carbônico e água, certo? São esses três nutrientes para ela produzir o seu próprio alimento. Sem eles, ela não consegue, tá ok? Ó, as plantas e as algas produzem o próprio alimento pelo processo da fotossíntese. Para reproduzir alimento, as plantas e algas necessitam de gás carbônico, água e luz solar, como a tia acabou de falar. A luz solar é captada principalmente pela clorofila, que dá aquela corzinha verde na planta. Um pigmento que dá cor verde das plantas e algas. Tem aí o esquema que está mostrando aí no livrinho, ó. Retira os sais minerais e água do solo. Esses sais minerais e essa água vão percorrendo por todas as partes da planta, ó, pelos galhos, pelo tronco, até chegar na folha. E a folha, ela capta a luz solar juntamente com o gás carbônico, porque a plantinha, ela recebe, ela inspira o gás carbônico e ela libera o oxigênio, que é o gás que a gente necessita para a nossa respiração. Quando ela faz esse processo, ela está se alimentando, certo? Ela se alimenta de gás carbônico,
do sol, da água, e ela libera o oxigênio, que é o gás que a gente necessita, o ser humano, para respirar. Tá ok? Assim como os animais, as plantas e algas têm várias estratégias para conseguir os recursos necessários a fim de se alimentar. Os animais eles vão caçar, aqueles que comem carne, vão caçar para se alimentar. Os herbívoros vão comer as plantinhas. Os onívoros comem carne e vegetal, se alimentam. E as plantas, como elas fazem, né? Dependendo do ambiente que ela está, como é que ela faz para se alimentar? Vamos descobrir agora, tá certo? Olha aí as algas. As algas vivem no mar, certo? Como é que elas fazem para captar luz solar? O gás carbônico, como é que ela faz para adquirir? Ó, como as algas vivem próximas à superfície da água, conseguem captar a luz solar. Elas absorvem gás carbônico e nutrientes da água. Como elas já estão vivendo na água, imersa à água, elas retiram o gás carbônico da água, porque a água também tem gás carbônico, certo? E os raios solares que penetram na água também elas captam esses raios solares, tá certo? E os cactos? Cactos são plantas que vivem em ambientes com pouca água. Você sabe que eles passam dias sem. Quem tem cacto em casa? A tia tem cacto em casa. E eu só coloco água neles de 7 em 7 dias. E é pouquinha água, não é muito para ficar transbordando ou todo encharcado, não, porque assim ele vai morrer. Ele não necessita de tanta água. Se eu colocar água demais, ele vai morrer. Ou então, se eu colocar todo dia eu aguar ele, ele também vai morrer, porque é o estilo dele. Ó, eles acumulam água no caule e suas folhas são reduzidas na forma de espinhos para diminuir a perda de água. Por isso que os cactos são cheios de espinhos, porque assim reduz a perda de água. Eles conseguem absorver, a ficar com mais água por mais tempo no seu caule. Tá certo? Ele não tem, como na planta, que tem muitas folhas, a água não sai percorrendo, o gás carbônico vai percorrendo por todas as folhinhas e a água ali vai sendo consumida. E o cacto, como ele não tem folha, ele acumula mais água no seu caule, certo? A jabuticabeira, ela é uma planta que contém muitas folhas. E essas folhas é para poder, ó, adquirir mais luz solar, que ajuda a melhorar a sua alimentação, certo? Algumas árvores têm muitas folhas espalhadas em uma grande superfície para captar o máximo de luz solar, que é a jabuticabeira. Ela é uma dessas plantas. Ela tem muitas folhas, capta bastante luz solar e ajuda a produzir a sua alimentação. Já as plantas carnívoras, elas não conseguem extrair do solo sais minerais e a água para dar a ela nutrientes. Então, como ela adquire esses nutrientes? Se alimentando de insetos que pousam nela e elas, ó, comem. Dali ela tira os seus nutrientes que ela necessita para a sua alimentação, tá certo? Há plantas que capturam pequenos insetos em suas folhas. É o caso das plantas carnívoras. Elas habitam ambientes pobres em nutrientes. Então, elas não conseguem extrair nutrientes do solo, porque o solo onde elas ficam é pobre. Não tem muito nutrientes, elas não conseguem extrair. Então, o jeito dela extrair nutrientes é se alimentando de insetos, tá certo? Agora nós vamos para a alimentação de fungos e bactérias, que está na nossa página 58. Na página 58 temos fungos e bactérias. Os fungos e as bactérias a gente só consegue ver usando o microscópio. Aqui dá para a gente ver o pão cheio de fungos, porque aqui não só tem um fungo, são milhares, milhões de fungos decompondo esse pão que já está velho, está mofando, certo? Se fosse só um fungo aqui nesse pão, a gente não conseguia ver
sem o auxílio do microscópio, certo? Ó, é comum esses seres vivos aparecerem quando um alimento fica muito tempo exposto a um ambiente ou em um local úmido e aquecido. Se o processo fosse acompanhado até o fim, o pão seria consumido até desaparecer por completo. Se a gente pegasse esse pão e deixasse guardado e ele fosse aí, ó, os fungos e as bactérias fossem decompondo, 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 decompondo. Você ia chegar um dia que você ia lá olhar o saquinho que você tinha colocado o pão e não tinha mais nada. Ele já tinha se acabado. Por quê? Porque os fungos e as bactérias já tinham, ó, decomposto todo ele, certo? Os fungos e as bactérias que se alimentam de seres mortos são chamados de decompositores. São fungos e bactérias que se alimentam de outros seres mortos, eu chamo eles de decompositores. Por quê? Porque eles fazem uma decomposição daquele alimento. Eles começam a decompor, a comer, até ele acabar. Eles podem ser encontrados no solo, nos rios, lagos e oceanos. Em praticamente todo o ambiente você encontra fungos e bactérias. Ao se alimentar, eles eliminam compostos no ambiente que podem ser utilizados pelas plantas. Você consegue imaginar como seria o mundo sem os decompositores? Ia só acumulando restos de animais mortos, vegetação que caiu, apodrecendo, e o solo também ia ficando o quê? Sem estar fértil, ia ficar pobre. Não ia mais produzir tantas plantinhas, porque quando acontece essa decomposição, está transformando em nutrientes para o solo. E o solo com nutrientes, ele é bom para o plantio. Aí os fungos e as bactérias que se alimentam de seres mortos são chamados de decompositores. Olha aí, tem um animal morto e os fungos já estão trabalhando lá. Aqui nós temos 4 maçãs. Uma, assim que ela caiu, a outra já está querendo esses pedacinhos aqui, furinhos, né? Os fungos já estão entrando em contato com ela. Nessa outra aqui, essa parte aqui já está, ó, preta, né? Já está estragada, não dá mais para comer. E essa última está aqui, ó, os branquinhos com pretinhos são os fungos em ação, né? Já muitos fungos já está fazendo o seu trabalho, já está decompondo essa fruta aí, esse ser que já ficou morto, né? Que não dá mais para ser comido. Apesar de ser desagradável encontrar esses seres nos alimentos ou em restos de outros seres, os decompositores desempenham um papel muito importante na natureza. Isso ocorre porque retiram os resíduos do ambiente e os transformam em compostos que podem ser aproveitados por outros seres vivos, como as plantas. Como eles decompõem esses restos de animais e esses restos de frutas, aí, alimentos, ele está transformando em composição, em nutrientes para o solo. E o solo agradece as plantinhas também, porque o solo fica fértil, dá para ser plantado e a planta vai crescer forte e vai se desenvolver, certo? Agora vocês têm uma tarefinha de ciências para fazer, certo? Na próxima aula a gente vai fazer a correção. Beijinho, beijinho para vocês. Um legal e até a próxima.